Começando mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa para discutirmos o humano e todos os assuntos que dizem respeito ao ser humano e à sociedade de uma maneira geral. Hoje o assunto é atenção, dificuldades com a atenção, falta de atenção. Isso tem sido um problema para você, para sua família, para alguém que você conhece? Quem vai nos ajudar a falar sobre essa temática é a Cíntia Marques Alves, que é psicóloga clínica e professora. Cíntia, agradeço a sua participação. Tenho certeza que muita gente quer ouvir falar sobre isso. Obrigada pelo convite. Realmente é um assunto muito atual, né? Quando a gente fala do assunto atenção é algo que perpassa o nosso dia a dia. Em tudo que fazemos, nós precisamos da atenção. Mesmo que essa atenção não seja uma atenção controlada, uma atenção consciente, tudo que fazemos, essa atenção ela está atuando, né? Ela está sendo executada. E atualmente nós estamos vivendo em uma sociedade que nos apresenta quantidades de estímulos muito variados, muito atraentes, muito envolventes, né? Características que são muito prazerosas para a gente se envolver constantemente e com isso o nosso cérebro, e ainda bem, o nosso cérebro não consegue absorver tudo. Isso até na evolução da espécie, isso também é uma capacidade que nós temos de proteção para o nosso cérebro, né? Então, o cérebro não consegue abstrair tudo, não consegue absorver toda essa estimulação e cada vez mais estamos imersos em uma quantidade enorme de estimulação. Vamos por partes, começando para ajudar o telespectador a entender. Primeiramente, então, realmente, o que é atenção? No popular, né, o senso comum, de uma maneira geral, coloca a atenção como aquilo que nós estamos fazendo e a nossa atenção voltada para, né? A nossa consciência, os nossos olhares, a nossa capacidade de lidar com a realidade focada em algo. Popularmente falando, a atenção é isso, aquilo que nos prende num determinado momento. Passa por isso, né? Sim, passa por isso, né? A atenção, ela se dá na medida em que o indivíduo se relaciona com o meio ambiente. E esse meio ambiente, ele tem características que são externas. Eu estou me relacionando com você, então eu olho para você, eu me atento a você. Mas eu também tenho estimulação que são internas, né? Eu percebo, por exemplo, o meu pé, características sensoriais que nós temos. Eu tenho características internas, estimulações externas em termos de memórias de eventos anteriores, preocupações que eu tenho com características, situações, estimulações que estão por vir. Então, tudo isso são estimulações, sejam do ambiente externo, seja do ambiente interno. Nessa interação do indivíduo com o meio ambiente, o cérebro faz um processamento ativo, na medida em que ele absorve algumas dessas estimulações e ele exclui a maioria das estimulações que estão disponíveis, a fim de que então esse cérebro ele consiga focar naquela estimulação que está presente no momento. Então a atenção seria a parte em que ele absorve. Em que ele absorve. E se prende a essa parte absorvida. Isso. Mesmo, como eu falei anteriormente, mesmo que ele não perceba que ele está absorvendo alguma estimulação no momento e que está sendo atentado. Por exemplo, nós temos diferenças de processamento atencional que vai da atenção controlada para a atenção automática. Quando nós estamos aprendendo a dirigir, um exemplo que é muito simples para todo mundo entender. Quando nós estamos aprendendo a dirigir, nós precisamos de uma atenção controlada. O que é essa atenção controlada? É uma atenção que é consciente. Eu preciso estar conscientemente, naquele momento, atento aos movimentos, ao que o instrutor está me passando. Então, onde eu vou colocar o pé, eu troco de marcha, eu coloco seta, né? E eu me atento conscientemente a esse procedimento. Quando eu já sei dirigir, eu não estou conscientemente atento ao comportamento de dirigir. Eu não estou atenta o tempo inteiro onde está, né, onde eu coloco o pé, quando eu freio, quando eu acelero, quando eu troco de marcha, quando eu dou seta. Tudo isso já está no que nós chamamos que é automático, e justamente por isso a atenção é chamada de atenção automática, né? Isso já está no automático, mas isso não descaracteriza a atenção. Não é porque eu não estou conscientemente atenta do comportamento que está sendo executado no momento que eu não tenho atenção. Tenho muita. Mas é uma atenção que ela já está automatizada. É o que nós chamamos, então, é uma atenção não consciente. Sim. Agora, então definimos. Sim. Que a atenção, né, de um polo a outro, até chegarmos aí, da atenção consciente à atenção não consciente. Sim, né? que é um contínuo. Que é um contínuo. Agora, você disse que nós vivemos em uma sociedade, eu concordo com você,
de múltiplos aspectos estimulantes e que essa sociedade tenta nos roubar a atenção ou difundir, né, essa atenção, diluir essa atenção para N. E aí tem sido desenvolvido uma série de problemas, né? Sim, e aí a gente vê dificuldades quando chega na clínica, por exemplo, né, os problemas atencionais que chegam principalmente para 2 tipos de atenção, para a atenção seletiva e para a atenção sustentada. A atenção seletiva é aquela na qual, por um determinado período de tempo, ele não é tão longo, eu preciso focar em um determinado estímulo. Então eu estou assistindo uma palestra e tem um monte de barulho no anfiteatro e tem pessoas conversando lá do lado de fora, tem estimulações que são visuais e auditivas, né? Porque inclusive a atenção ela se dá com os vários receptores sensoriais. Eu preciso prestar atenção na pessoa que está falando. Então essa é a seletiva. Eu foco na pessoa que está falando e eu desconsidero o que está em volta. A atenção mantida ou sustentada é aquela atenção que eu preciso também selecionar um determinado alvo, mas isso por um tempo muito mais prolongado. E é o que nós temos, por exemplo, os estudantes, né, os alunos de cursinhos, alunos de faculdade, as pessoas que estão prestando concurso, né, em alguns determinados trabalhos que essa atenção precisa ser muito mais sustentada por um tempo, né, muito maior, aí sim a grande dificuldade, porque então eu tenho que abstrair outras várias coisas, e como eu disse no início, nós temos hoje várias outras coisas que nos chamam a atenção, que são atrativas, né, que são prazerosas, e eu preciso focar, seja por um tempo curto, atenção seletiva, seja por um tempo mais prolongado, atenção sustentada. E aí a grande dificuldade. Essa atenção sustentada a gente pode pensar até num próprio relacionamento em que a pessoa foca numa outra pessoa e de repente a sociedade há um paralelo aí, nós vamos voltar a falar mais sobre isso no segundo bloco. E eu gostaria que você explorasse esse exemplo, ok? Voltamos logo falando sobre atenção e eu solicito a sua atenção. Até o próximo bloco.